Conversa franca sobre depressão. Joyce Meyer. Muitas pessoas têm ataques de depressão. Há muitas causas básicas para a depressão e uma variedade de tratamento é oferecida para lidar com ela. Algumas são eficazes, mas muitas não são. Algumas ajudam temporariamente, mas jamais podem remover o tormento da depressão permanentemente. A boa nova é que Jesus pode curar a depressão e nos libertar dela da mesma maneira que faz com qualquer outra doença ou problema. Quando estava-me preparando para falar sobre depressão, certa vez vi claramente que Deus nos deu uma alegria para combatermos a depressão. Foi tão claro como se eu estivesse olhando para uma tela de cinema. Se você é um crente em Jesus Cristo, a alegria do Senhor está dentro de você. Muitos crentes sabem disso, mas não têm a menor ideia de como acessá-la para libertá-la. Precisamos experimentar o que é nosso como resultado da nossa fé em Cristo Jesus. É a vontade de Deus que experimentemos alegria. Muitas pessoas, até mesmo cristãos cheios do Espírito Santo, não apenas têm ataques de depressão, mas sérios problemas com ela. Eu mesma tive problemas de depressão, muito tempo atrás, mas, graças a Deus, aprendi que não precisava permitir que o pensamento negativo da depressão me governasse. Aprendi a liberar a alegria do Senhor na minha vida. A mensagem deste livro é muito simples, mas muito poderosa. Não importa o que você tenha passado na vida ou o que esteja a passar. Agora, se é um crente em Jesus Cristo, você tem alegria em seu interior e pode aprender a liberá-la para vencer a depressão. Fases da depressão. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Salmos 40, 1 e 2. Quem sofre de depressão? Pessoas em todos os ramos da vida, profissionais, médicos, advogados, professores, operários, donas de casa, adolescentes, crianças pequenas, idosos, solteiros, viúvos e viúvas e até mesmo pastores podem sofrer de depressão. A Bíblia nos conta de reis e profetas que ficaram deprimidos. O rei Davi, Jonas e Elias são 3 bons exemplos. Salmos 40, 1 a 3, 55, 4, Jonas 1 e 2, 1 de Reis 19, 5 a 8. Creio que a razão pela qual tantas pessoas sofrem de depressão é porque todos, na face da terra, têm de lidar com a decepção. Se não soubermos como lidar com ela adequadamente, podemos ser levados à depressão. A partir do que tenho observado, ela é a principal fase da depressão. Lidando com a depressão. Todos nós devemos enfrentar e lidar com a decepção em diferentes momentos. Ninguém nesta vida tem tudo de forma que quer e da maneira como espera. Quando as coisas não acontecem ou se passam de acordo com os nossos planos, a primeira coisa que sentimos é decepção. Isso é normal. Nada há de errado com esse sentimento. Mas devemos saber o que fazer ou isso se transformará em algo mais sério. No mundo não podemos viver sem a decepção, mas em Jesus sempre podemos ter uma oportunidade de ficar animados novamente. Em Filipenses 3,13 lemos uma declaração do apóstolo Paulo. Mas uma coisa faço, esta é a minha única
aspiração, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Paulo declarou que a coisa de maior importância para ele era esquecer-se do que estava para trás e continuar em direção às coisas que estavam à frente. É exatamente isso que fazemos quando ficamos decepcionados e então, imediatamente depois, animados. Estamos abrindo mão das causas da decepção e continuando em direção ao que Deus tem para nós. Adquirimos uma nova visão, um novo plano, uma ideia, uma nova perspectiva e uma nova mentalidade. E mudamos nosso foco para lá. Decidimos continuar. Isaías 43, 18 e 19 diz assim: Não vos lembreis seriamente das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? E sabeis e não presteis atenção? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 42, 9 diz: Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Vemos nessas duas passagens que Deus deseja fazer uma coisa nova em nossa vida. Ele sempre tem algo fresco, mas parece que queremos nos agarrar ao velho. Agarramos-nos em nossos pensamentos e conversas. Parece que algumas pessoas querem falar sobre suas decepções na vida em vez de sobre seus sonhos e visões para o futuro. As misericórdias de Deus são novas todo o dia. As misericórdias do Senhor não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23. Cada dia é um começo novinho em folha. Podemos abrir mão das decepções de ontem e dar a Deus uma chance de fazer alguma coisa maravilhosa por nós hoje. Você pode estar a pensar: já fui decepcionado tantas vezes que tenho medo de ter esperança. É exatamente nesse ponto de esperança que o diabo quer que estejamos. Conheço esse lugar porque estive lá por muitos anos, quando David e eu nos casamos. Eu tinha sido abusada, abandonada e maltratada por tantas pessoas que tinha medo até mesmo de ter esperança de que um dia as coisas mudassem. Mediante o estudo da Palavra de Deus, porém, percebi que a decepção nos torna infelizes. Preferi esperar a minha vida toda e não receber nada a viver perpetuamente em um sentimento de decepção. Esperar não custa nada e pode compensar generosamente. A decepção, por outro lado, é muito cara, custa a sua alegria e os seus sonhos do futuro. Temos uma promessa de Deus, que aqueles que colocam sua esperança nele jamais serão decepcionados ou envergonhados. Romanos 5:5. Não creio que isso signifique jamais termos qualquer experiência decepcionante. Como já compartilhei, nenhuma pessoa pode viver no mundo sem se decepcionar. Acredito que essa passagem significa que não precisamos viver em decepção. Manter a nossa esperança em Jesus finalmente produzirá resultados positivos. Expectativas frustradas. Expectativas frustradas levam à decepção. Temos muitas em diferentes áreas a cada dia. Por exemplo, você pode se deitar esperando ter uma boa noite de sono, quando no meio da noite o telefone toca por engano. Então, depois de acordar, por um motivo qualquer, você não consegue voltar a dormir. Mexe-se e vira-se o resto da noite e se levanta sentindo-se exausto na manhã seguinte.
Podemos esperar que o dia seja ensolarado, mas em vez disso, chove. Podemos esperar ter um aumento no trabalho, mas não o temos. Temos expectativas a respeito de outras pessoas. Esperamos que os nossos bons amigos não façam fofoca sobre nós, mas algumas vezes descobrimos que fazem. Esperamos que nossos amigos nos entendam e supram nossas necessidades enquanto os procuramos, mas eles nem sempre o fazem. Esperamos coisas de nós mesmos que não se realizam. Muitas vezes me comportei de maneira que eu mesma não esperava. Penso que esperamos de nós mesmos mais do que podemos dar e frequentemente ficamos decepcionados connosco. Esperamos de Deus coisas que, na verdade, não estão em seu plano para nós. Sim, nossa vida é cheia de expectativas e algumas delas são frustradas. A partir daí, quando ficamos decepcionados, depende de nós decidirmos o que fazer, como responder. Descobri que se permanecer decepcionada por muito tempo, começarei a me sentir desencorajada. O desencorajamento é um pouco mais profundo que o problema da decepção. Desencorajamento. O dicionário Webster de 1828 define desencorajado em parte como abatido, privado de coragem ou confiança, e desencorajamento como o ato impedir ou dissuadir de um empreendimento, o ato de enfraquecimento da confiança, aquilo que enfraquece a confiança e a esperança. Um dos significados de desencorajar é tentar impedir. Desencorajamento é o oposto de coragem. Quando ficamos desencorajados, perdemos a coragem. Acredito que Deus dá coragem a cada um que crê nele. Então Satanás tenta tirá-la de nós. Permanecer forte e corajoso é uma das primeiras regras para se obter sucesso em qualquer coisa. Em Josué, capítulo 1, Deus disse a Josué que o faria possuir a terra, mas ele teria de permanecer forte e corajoso. Vemos isso no versículo 6. Creio que Deus estava advertindo que o inimigo tentaria desencorajá-lo. Devemos ser treinados sobre as táticas de Satanás e estarmos prontos a resistir a cada um dos seus ataques. 1 Pedro 5, 9. Provérbios 13:12 nos diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quando ficamos desencorajados sobre alguma coisa, ficamos também desesperançados a esse respeito. Não podemos ficar desencorajados e esperançosos ao mesmo tempo. Assim que a esperança volta, o desencorajamento se vai. Algumas vezes, quando estamos lutando para ter a atitude correta, podemos vacilar entre a esperança e o desencorajamento. O Espírito Santo nos conduz à esperança e Satanás nos ataca com desencorajamento. A esta altura, é vital para o crente conseguir a vitória no reino espiritual. Caso contrário, sua situação piorará e então ele começará a entrar em depressão. Um curto período de desencorajamento pode não ter efeito devastador, mas um período longo pode. Para conseguir a vitória e manter nossa atitude de esperança, precisamos renovar nossa mente com as promessas de Deus, no que diz respeito à nossa situação, e resistir em fé, acreditando que Deus fará o que a palavra dele diz que fará. Níveis de depressão. É também importante para o crente conseguir a vitória logo, porque uma pessoa deprimida pode atingir outros níveis ou profundidades. Há depressão, então há dois níveis mais graves: o desalento e o desespero. Uma pessoa moderadamente deprimida não cometerá ou considerará suicídio, mas uma pessoa em desespero, sim.
Pessoas moderadamente deprimidas podem se sentir tristes e não quererem conversar ou sair. Elas sentem como se quisessem apenas ficar sozinhas. Seus pensamentos são negativos e sua atitude é amarga. Uma pessoa moderadamente deprimida pode ocasionalmente ter lampejos de esperança. É essa esperança que irá finalmente arrancar a pessoa da depressão. Uma pessoa desalentada tem todos os sintomas semelhantes aos de uma pessoa deprimida, mas nesta eles são mais profundos. Ela fica abatida, na terminologia dos Salmos 37, 24, 42, 5, desanimada na mente, debilitada no espírito, perde toda a coragem e começa a naufragar em decorrência da perda de esperança. Repetindo, uma pessoa em desespero tem sintomas semelhantes aos de alguém que está deprimido, mas em um nível ainda mais profundo do que o indivíduo desalentado. W. E. Vines Expository Dictionary of New Testament Words traduz a palavra grega para desespero em parte como estar completamente sem caminho, estar perdido, sem recurso. O desespero é diferente do desalento, porque é marcado pela perda total de esperança, enquanto o desalento não. As pessoas que estão desalentadas não têm esperança, mas não perdem toda a esperança. O desalento é seguido pelo abandono do esforço ou pela interrupção da ação. O desespero, algumas vezes, está ligado com uma ação violenta, até mesmo fúria. As pessoas que se preparam para cometer suicídio, um ato violento contra elas mesmas, são as que estão em profundo desespero. A tática de Satanás é começar a conduzir alguém em direção a esse ponto com altas expectativas ou com alguma outra forma de desapontamento. Para evitar tomar o caminho para o desespero, é muito importante lidar com as primeiras fases da depressão no início.